Olá, Onis e Exterminadores! Eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje eu tô trazendo pra vocês uma grande e incrível revelação que foi feita no mangá de Kimetsu no Yaiba. Quem é aquele cara que venceu Muzan Butsushi no passado? Quem foi o aparente primeiro usuário da respiração divina e quem também foi o mais forte exterminador de Onis de todos os tempos? Esse humano foi quem começou tudo, inclusive a fixação do Kibutsushi com o Tanjiro. Vamos saber mais sobre ele no vídeo de hoje, então já deixa o seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Sério, se inscreve aí por favor. Se você já for inscrito, confere aí embaixo se por algum motivo o YouTube não te desinscreveu. Eu não sei porquê, mas ele tá fazendo isso. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, já lembrando que o vídeo de hoje tem spoilers do mangá, então assista por sua conta e risco ou torça pro Tanjiro te salvar, fechou? Quem tá acompanhando apenas o anime de Kimetsu no Yaiba já sabe que no passado Muzan Butsushi foi derrotado por alguém. E todo mundo na época que essa revelação foi feita, tanto no anime quanto no mangá, começaram a teorizar. Quem é esse cara? Talvez ele seja o pai do Tanjiro ou algum antepassado dele. Acontece que mais pra frente, com o decorrer da história, bem, outra pessoa muito parecida com aquele homem apareceu, o primeiro Lua Superior. Aquele cara não era só parecido, ele era praticamente idêntico. Ele tinha as mesmas marcas e não é só isso, ele ainda lutava como um exterminador de Oni. Aquele demônio usava um estilo de respiração e ele também disse que no passado teve a marca do exterminador, aquela que aumenta o poder do usuário. Ele também disse que a maioria dos usuários dessas marcas morrem com pouco mais de 20 anos, mas ele falou que a maioria morre, alguém havia sobrevivido, e é desse cara que a gente tá falando. Pra frisar ainda mais a importância desse homem que venceu o Kibutsushi, até hoje o criador dos demônios, aquele que é o mais poderoso entre todos, teme a sua existência. Isso porque durante a luta da Daki contra o Tanjiro, quando o garoto despertou sua própria marca, a Oni ficou com medo e ela não sabia nenhum motivo pra isso. O corpo dela, o sangue do Kibutsushi que tava dentro do corpo dela, começou a temer comparando ele com alguém. O garoto foi comparado com alguém que também possuía a marca da respiração do sol. E esse é o homem que a gente tá falando agora, aquele que venceu Kibutsushi Muzan, um exterminador de Onis que viveu há mais de 400 anos atrás, e ao que tudo indica ele é o irmão do Lua número 1. Aparentemente o que havia acontecido no passado foi o seguinte: esses dois homens, esses dois garotos eram dois irmãos incrivelmente poderosos que se dedicavam a caçar Onis. Eles eram gêmeos e quase igualmente fortes. Ambos os dois irmãos lutaram juntos e ambos também possuíram a marca do caçador de Oni. Acontece que junto a essa marca também veio aquele triste destino, eles iriam morrer em breve por possuir esse poder. Aparentemente por temer isso e por não querer perder sua vida, o irmão mais velho se juntou a Muzan Butsushi se tornando um Oni. Ele largou a vida de exterminador, ele traiu tudo pra amplificar o seu tempo de vida. Enquanto isso, seu irmão mais novo continuou lutando, ele continuou caçando os Onis e caçando principalmente Muzan Butsushi. Isso durante o seu curto período de vida. Pelo menos era o que aquele Oni imaginava. Afinal, 60 anos depois de ter traído seu irmão, ele o encontrou. Ele estava bem velho, aparentemente com mais de 80. O irmão mais novo daquele Oni havia evoluído como o humano que era, enquanto o Oni se manteve jovem e forte consumindo humanos. Ele já havia se tornado um Lua superior, alguém da elite. Eu só não tenho certeza se ele já era o número 1. Mesmo assim, ele estava incrivelmente poderoso, e o seu irmão, a quem nunca tinha vencido antes, ainda estava vivo. O seu reencontro, que poderia ser algo emocionante, não ocorreu assim, afinal agora eles estavam frente a frente como inimigos. Todos aqueles que possuíram as marcas deveriam morrer antes dos 25. O Oni deveria ser a única exceção por ter se transformado num demônio, mas o seu irmão estava ali, frente a frente com ele. Mas aquele homem ainda estava ali, ele sobreviveu e passou muito mais dos 25 anos, e ele não estava bem, ele estava chorando. Ele pedia desculpas pro demônio que já foi o seu irmão mais velho enquanto caía aos prantos. Aquele Oni não conseguia sentir raiva ou nenhum sentimento desse tipo. Afinal, aquela voz rouca que o chamava de irmão nunca havia demonstrado um pingo de emoção no passado. Ele simplesmente era um incrivelmente forte exterminador que nunca demonstrou um pingo de emoção, mas agora, pela primeira vez na vida, ele estava chorando. Isso é claro que despertou algo no seu irmão mais velho, que agora era um Oni e o encarava como inimigo. Michikatsu Tsugikuni, aquele que agora respondia pelo nome de Oni Kokushibo, estava encarando seu irmão, Yoriishi Tsugikuni, o primeiro e mais poderoso caçador de Onis, o usuário da respiração do sol. Nesse momento, Kokushibo sabia que teria que matar o seu irmão, e por ele estar velho, aparentemente ele deveria estar fraco. Então no momento que aquele exterminador segurasse sua espada, ele teria que contra-atacar. O Oni teria que abandonar seus sentimentos passados e eliminar o seu irmão. Acontece que a simples aura daquele humano já deixava todo o ar ali pesado e Kokushibo nem conseguia se mexer direito. A postura dele continuava impecável mesmo depois de todos esses anos. Assim como no passado, seu irmão mais novo continuou sendo especial. Ele continuava sendo invencível e ele conseguiu viver bastante tempo mesmo possuindo aquela marca. Ele conseguiu cortar aquele Oni mesmo estando em uma idade avançada. Seu poder, as suas técnicas, a sua velocidade, nada disso mudou. Ainda estavam tão poderosos quanto ele estava no auge.
auge. Foi só nesse instante que todas as memórias de Kokushibo voltaram. Todo o ódio que ele tinha do seu irmão. A inveja que o queimava até os ossos. Ele era a exceção para todas as leis desse mundo. Ele viveu sob a proteção dos deuses ao seu lado. Ele não só era o usuário da respiração divina, ele era como se fosse a própria reencarnação de um poder divino. Kokushibo então percebeu que lutando com seu irmão, com qualquer ataque, o próximo movimento poderia ser fatal. Ele teria sua cabeça decepada. Naquele momento, há 300 anos atrás, Kokushibo viu a sua morte. Só que bem, ela nunca chegou. Afinal, seu irmão mais novo, Yorishi, ele morreu de morte natural, parado em pé. Ele continuou com sua cabeça erguida como um guerreiro até que morreu. Ele simplesmente queria trazer a paz a seu irmão que se tornou um demônio e também acabar com Muzanki Butsushi. Então, pessoal, o que a gente conseguiu concluir até aqui era que sim, existiram dois irmãos incrivelmente poderosos, dois caçadores, dois exterminadores de alto nível. Ambos faziam parte da família que recebiam aquelas marcas, as marcas dos usuários da respiração do sol. Mas aparentemente apenas Yorishi recebeu esse poder, a respiração divina foi uma dádiva dada a ele. Enquanto isso, seu irmão mais velho já devia desde o passado usar a respiração da lua, a respiração que ele mantém hoje nos dias atuais como Oni. E em algum momento específico, os dois devem ter encontrado-se com o Muzanki Butsushi, que ainda não tinha um exército tão forte quanto tem atualmente, e provavelmente mesmo se tivessem não daria conta desses dois. Acontece que, como o próprio Kokushibo disse, ele sempre invejou seu irmão, afinal ele tinha um poder divino, ele era como se fosse escolhido pelos deuses. E por esse motivo ele nunca poderia se ver especial, ele nunca poderia se ver forte como sempre quis ser. Além disso, ambos os dois estavam possuídos por aquela marca, então antes dos 25 anos eles iriam morrer. Os dois gêmeos iriam ter seu fim juntos, e então em algum momento o mais velho se juntou ao Kibutsushi para prolongar sua vida e também para conseguir mais poder. Se ele não conseguiu nascer com esse dom especial, então ele buscou meio que trapaceando. Pode ser que nesse meio tempo, tentando impedir o seu irmão ou algo assim, foi o primeiro encontro entre o Yorishi e o Muzanki Butsushi, onde os dois lutaram, e obviamente aquele Oni, o primeiro dos Onis, não teve chance nenhuma. Afinal, como a gente viu nos flashbacks, Yorishi nem mesmo se sentia cansado, ele simplesmente venceu o Muzan. A gente viu naquele instante, naquele único flashback, o Oni em desespero, e não só isso. Quando ele viu o Tanjiro, quando ele viu a sua marca, lembrou dos 300 anos atrás, Muzan entrou em desespero, ele chegou sim a tremer. Então foi esse grande medo que o fez caçar o garotinho imediatamente, querendo o matar. Acontece que esse homem pode não ter sido a única pessoa que enfrentou o Kibutsushi no passado. Um antepassado do Tanjiro viveu lado a lado do primeiro usuário da respiração do sol, e é sobre ele que a gente vai falar a partir de agora. Esse antepassado do nosso garotinho, bem, ele era um coveiro que quase acabou sendo morto, mas em algum momento foi salvo pelo Yorishi. O usuário da respiração do sol então mostrou ter algum apego com esse homem, e bem, os dois pareciam ter se tornado até mesmo amigos, a ponto de Sumiyoshi, que é o antepassado do Tanjiro, pedir para o Yorishi contar sua história para ele. Mas a resposta que tem do exterminador é que não. Sumiyoshi o olhava como se fosse alguém especial, mas Yorishi dizia que ele mesmo não era, ele não era ninguém especial. E isso porque ele não havia conseguido proteger uma coisa muito importante pra ele, assim como não conseguiu atingir o que deveria atingir em vida. O mais forte exterminador de Onis dizia que ele mesmo era um homem sem valor. E então, provavelmente graças a isso, talvez por algo feito pelo esse primeiro usuário da respiração do sol, que o Tanjiro recebeu esses poderes que possui hoje em dia, que ele herdou essa marca. E talvez isso fortifique ainda mais aquela teoria do primeiro encontro entre o Muzan e esse primeiro usuário. Afinal, Yorishi disse que ele não conseguiu proteger algo especial pra ele, talvez ele estivesse falando do seu irmão que se tornou um Oni, e que ele não cumpriu seu papel em vida, que seria matar Muzan e trazer o seu irmão de volta. Ele deveria proteger a sua família, o seu irmão, a única pessoa que ele tinha, mas ele não conseguiu fazer isso. Seu irmão se tornou um Oni e ele sabia que em algum momento teria que o matar pessoalmente. Esse foi o destino de Yorishi Tsugikuni, o primeiro usuário da respiração do sol, aquele que deixou seu destino, o futuro do mundo, nas mãos de Tanjiro. Agora o garoto deverá cumprir essa missão de acabar com Muzanki Butsushi. Mas a pergunta que fica é, como esse destino chegou até o Tanjiro? Pessoal, como a gente viu, a respiração do sol não é um poder passado de família por família e também não é um poder que pode ser treinado e qualquer pessoa aprender. Afinal, no passado, dois gêmeos possuíam as marcas do exterminador de Oni, mas apenas um dominou aquela respiração. O irmão mais novo se tornou usuário da respiração divina do sol, enquanto o mais velho, o bem, ele criou a respiração da lua ou algo desse tipo. Outra coisa é que o Tokito é descendente da criança deixado pelo Kokushibo, que é o irmão mais velho. Ele aparentemente teve um filho que abandonou quando virou um Oni, mas o Tokito nem esse cara tem esse poder. Isso então já corta completamente as possibilidades da respiração do sol ser uma respiração passada de família
família por família. Talvez o usuário da respiração do sol possa passar a sua missão para uma outra pessoa. Eu acredito que possivelmente isso foi passado ao filho do ancestral do Tanjiro e séculos depois chegou até o Tanjiro. E agora está com o garoto Tanjiro, que é o filho do Tanjiro. Além disso, aqueles que recebem essa missão também recebem juntos os brincos que representam os usuários da respiração do sol. Aí eu também nesse meio tempo bolei duas teorias sobre a passagem dessa respiração. Pode ser que a respiração do sol acabou se perdendo depois dos séculos, afinal até mesmo o nome da família Tsukiguno sumiu. Então como se perdeu, ela acabou se tornando a dança do deus do fogo, que é apenas uma pequena variação. Outra coisa seria o Tanjiro não ter tempo suficiente para ensinar o seu filho, que seria o próximo escolhido, a usar essa habilidade. E aí vem a última possibilidade da teoria, que é o que eu consigo imaginar mais. A respiração do sol não pode ser ensinada. Ela deve despertar no seu próximo escolhido ao observar o detentor anterior. Afinal, muito da respiração do deus do fogo que o Tanjiro tá vindo a usar agora, bem, ele aprendeu observando seu pai. Ele criou outras formas e tudo mais, só que, bem, a base veio do seu pai. A maioria das coisas que ele aprendeu e tá usando hoje em dia veio simplesmente da sua observação. Inclusive no passado ele foi convidado a ver uma luta do seu pai contra um urso. Então basicamente o seu pai queria que ele visse, não precisou ensinar nada, apenas que ele observasse como usar aquela técnica. Seria desse jeito então que a respiração do sol seria passada, e por esse motivo não teriam muitos usuários desse estilo existente. Mas e aí, comenta as teorias de vocês aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!